Encontros com o futuro, hoje com uma convidada muitíssimo especial e chique. Alessandra Souza, Head de Marketing e Comunicação Corporativa na Mercedes Cars e Vans no Brasil. Alessandra, muito legal ter você aqui, um prazer. Obrigada a vocês pelo convite. É um prazer para mim poder conversar um pouco sobre o setor automotivo, o que o marketing e a comunicação vem mudando também ao longo dos anos. Então, obrigada pelo convite. De carros e vans. Carros e vans. É isso E aí. aqui comigo na bancada a professora Silvi Massaini, professora da SPM São Paulo, e Matthew Schurtz, diretor do World Observatory. Encontros com o Futuro é uma iniciativa do World Observatory, da SPM e da Prime, que é o braço da ONU de Universidade de Negócio no Brasil e no mundo. Alessandra, conta um pouco para a gente dessa marca desejada, conhecida, famosa pela qualidade. Como é que chegou aqui no Brasil? Conta um pouco da sua carreira e como é que é tocar carros e vans. Tá certo. Então, vou começar por mim primeiro. Vamos lá? Eu sou formada, né, na Metodista, na parte de graduação em Publicidade e Propaganda. Depois estive na escola aqui, na SPM, fazendo que toda a bom. parte do MBA em Marketing. E acabei de terminar, um mês atrás, um MBA em ESG, que é algo que eu acredito muito. E, de alguma forma, quero incorporar isso dentro dos novos times aí que eu assumi, tanto em comunicação como em marketing. Falando de Mercedes, é uma marca centenária, a gente tem mais de 138 anos. Eu falo que é uma marca que desperta grandes paixões. Sim. Se você tem o carro ou não tem, é uma marca que desperta isso de ou vou ter, ou quero chegar lá, quero conquistar. Aqui no Brasil, a gente já está aproximadamente mais de 60 anos, desde a formação, quando a gente trouxe, por exemplo, caminhões e ônibus. Mas agora teve uma ruptura. Nós temos duas Mercedes-Benz, então uma para caminhões e ônibus, que fica em São Bernardo, na planta, e há 2 anos e meio estamos focados no segmento de automóveis e vans. E com isso a gente tem grandes desafios. O desafio de criar uma nova cultura, a separação dessas marcas e continuar com a marca muito forte no país. Quando a gente fala em automóveis, a gente trabalha muito luxo, e na parte de vans a gente fala do mercado premium, é um bem de serviço, então eu sempre brinco que são animais completamente diferentes. E a gente precisa entender cada um e cada cliente que está por trás deles. Sabe um ponto interessante, Alessandra, quando você conta de ser uma empresa centenária, mas uma questão que para todo mundo que já teve a chance de dirigir um Mercedes ou de andar no Mercedes, dá para perceber a altíssima tecnologia embarcada, seja nos caminhões, nas vans e nos carros, como vocês estão sempre na vanguarda. Isso tem algum tipo de desenvolvimento no Brasil? O Brasil monta? Qual é a participação do Brasil nesse contexto da marca? Atualmente, nós temos os dois produtos importados. As vans no contexto da Argentina, onde a gente recebe esses produtos já prontos. E a gente também tem toda a linha de automóveis, que aí ela é dividida em 3 pilares. Temos os automóveis Mercedes-Benz, que são a combustão. Os automóveis Mercedes-Benz elétricos, que aí a gente tem o maior portfólio hoje do segmento de luxo no mercado brasileiro e vem crescendo bastante. O cliente vem entendendo melhor qual que é a proposta do automóvel elétrico, que é completamente diferente. E também temos os AMGs, que são os parrudos ali, de alta performance, que inclusive nesse mês de junho completa 57 anos. Então a qualidade é algo que está sempre permeando a marca. Hoje, quando o cliente entra dentro de uma van ou dentro de um automóvel, mais ou menos ele tem um painel, né, de instrumentos ali similares. Isso também é algo que a gente vem aproximando o segmento de serviço para o segmento de luxo. Mas a percepção de qualidade ela é muito importante. E aí essa qualidade também ela vai integrando com tecnologia, com os comandos de inteligência artificial. A gente achava que não ia conversar com o carro, mas a gente conversa hoje com o carro, através de alguns comandos, como Hey Mercedes, Oi Mercedes, mexe na temperatura. Então, isso é muito divertido. Eu falo que às vezes a gente está numa conversa ali no carro, a gente não pode nem falar Mercedes-Benz, ela, o que eu posso ajudar? Então, isso é muito legal. Eu não conheço isso. Vamos conhecer, vamos marcar esse test drive, gente. Já começamos bem aqui. E, Alessandra, falando um pouco mais sobre isso, você citou aí o curso de ESG, como que a Mercedes tem incorporado isso na marca? Então, juntando a questão de automação, veículos elétricos, como que tem incorporado essa questão do ESG na marca? A gente sempre falou em sustentabilidade, sempre. Tem o aço verde, as fibras de coco que eram colocadas ali no encosto de cabeça dos caminhões ali na década de 90, 2000. Então, um projeto lindo que chamava Projeto Poema no Pará. Então a Mercedes, de alguma forma, tanto aqui como global, sempre ficou de olho em sustentabilidade. Só que a gente vem aterrissando nos pilares ESG, onde a gente não fica só na parte da produção.
Então, por exemplo, vou falar aqui no chapéu de imprensa, onde eu tenho várias frentes aí nesse cargo que eu estou ocupando agora. Como comunicação corporativa e imprensa, a gente teve o desafio de lançar os carros elétricos e aí a gente foi para o Parque Ibirapuera. Ali no parque, a gente estava num restaurante, onde o restaurante ele estava realmente preparado. Então, eu não precisei do uso de comunicação visual, banner, materiais de plástico, faixas, para colocar ali. O próprio parque abraçou os elétricos. A gente conseguiu também colocar um carro à exposição, porque não era poluente. Os jornalistas que vieram de outras cidades do Brasil, a gente neutralizou as passagens aéreas. Quando a gente recebia o cordão ali com o nome, né, para chegar no evento, esse convite, crachá, crachá, era de papel semente. Então ele tinha um propósito. Tudo Terminei pensado. o evento, ele vai picotar e vai plantar, ou a margaridinha, ou enfim, outra coisa que ele tem ali. E tudo foi pensado. Então, quando eu falo quando o bichinho do SG me pegou, é transformar isso também no nosso dia a dia, porque a gente acha que é só deixar de usar a sacolinha plástica, mas não é. A gente tem que repensar como gestores, como pessoas que estão lidando ali sobre conscientização para o grande público, para cliente, repensar o dia a dia. E aí eu gosto sempre de dar um exemplo em automóveis e um exemplo em vans. Do lado de vans, a gente teve há mais ou menos uns 20 dias a Hospitalar. É a maior feira de saúde aqui na Expo São Paulo. E a gente teve que ir para montar um stand onde a gente ia apresentar, por exemplo, ambulâncias, que foi um segmento que bombou, né, ao longo da pandemia, tudo. E aí, para apresentar o veículo Sprinter, a gente também chamou uma agência que ganhou essa concorrência, onde todos os materiais utilizados ali no stand eram 100% reutilizáveis. Com isso, a gente ganhou um reconhecimento como prata ali dentro do stand, como um stand realmente pensado em sustentabilidade ESG. Então, dá para fazer. A gente só tem que colocar isso num planejamento e repensar as formas. Não distribuir folheto, ter um QR Code onde o cliente já está com isso aqui na mão e ele vai navegar. Então, é mudar a forma como nós, gestores de marketing, ou futuros gestores de marketing e comunicação, possam repensar o negócio. Esse é o maior desafio que eu vejo. Ô, Alexandre, eu quero falar um pouco mais de carro elétrico. Você sabia que eu ia perguntar sobre isso? É a pauta dele. Entendi. Vamos lá. Está saindo? Como é que está? Como está sendo recebido? Quanto custa? Deve ser muito caro. Olha, É mais caro que de combustão? Por enquanto? Tem as duas frentes. Então, hoje a gente tem 7 modelos no mercado para oferecer para os clientes Elétricos. de automóveis elétricos. 7 modelos. 7 modelos. Falando em portfólio completo, são mais de 30. Olha entre só, versões e motorizações. Sim, Então, elétricos são 7. sim. E ali a gente tem desde os automóveis de entrada, inclusive eu estou com um EQA 250, se você tiver um tempo, já fazemos esse test drive hoje. Opa! Aqui no estacionamento. Oh, perdemos um entrevistador. E esse a gente começa em torno de 350 a 400 mil. Então, Tá. esse é o ponto de partida. Esse é o mais barato, elétrico. Isso, é o mais acessível. E aí a gente vai até o modelo elétrico de alta performance, que é o MG, que é o EQS, É lindo isso. que custa quase 2 milhões de reais também, uma Sim. performance incrível. Então, a gente vai atendendo Mas ali os é elétrico, públicos. né? É elétrico também. Então, o que eu acho interessante? O cliente também está mais aberto a experimentar. E aí, quando a gente fala em pesquisa, universidade, os early adopters, né? Quem está com a cabeça ali Sim. mais aberta e também tem isso na wishlist no bolso, ele também tem o dinheiro para comprar, né? Esse bem, ele também se assemelha a isso e começa a olhar para o produto com uma nova forma. Claro que as questões sempre permanecem ali. Puxa, onde eu vou carregar? É Sim. mais urbano? É mais para viagem? Então, entender o que o cliente precisa, isso fica com o pessoal que está na rede, que está lá na nossa loja. Tá. Entender a necessidade. Então, eu vou te perguntar, Mef, como que é seu dia a dia? Uhum. Puxa, eu faço mais trajetos urbanos, eu viajo pouco, eu vou para a praia. Pô, praia mais ou menos uns 150, 200, dá para ir e voltar, porque a autonomia é em torno de 430. Quanto? 430. É boa. Nesse carro. É boa, nossa. Tem outros carros muito maior, a autonomia Maior ainda? chega até a mais de 500. Então, entender esse perfil do cliente, que momento de vida ele está, é muito importante. E isso, o nosso expert lá na ponta, na loja, né, no concessionário, vai te fazer algumas perguntas para entender. Mas Claro, se eu tivesse um Mercedes elétrico, acho Sim. que meu dia a dia ia mudar. você ia se comportar de uma outra forma, Totalmente né? diferente. E hoje, eu acho importante também pontuar isso, que a venda, ela está aliado ao box, ao carregador. Que aí você pode escolher se você Sim. quer colocar o carregador aqui na SPM,
no seu escritório, na Sim, sua casa de olha praia. só. Isso já vem junto. Também, já está totalmente dentro do valor final do produto, já está incluso o carregamento. Então, vem crescendo muito esses postos de abastecimento na cidade, nas estradas também. Mas como a gente planeja em carregar o celular, hoje eu tenho que planejar como que eu vou carregar também o meu carro. Alessandra, e os carros híbridos? Vocês têm apostado nisso ou focado no elétrico? Tem uma missão da empresa que até 2039, na Europa, nosso portfólio vai ser completamente elétrico, 100% elétrico. Sem combustão. Isso, sem combustão. Aqui no Brasil e muitos outros mercados da América Latina, América Central, a gente vê que isso, por característica, né, ali do ambiente econômico onde a gente está, de estrutura, não será dessa forma. Então, como que a gente vê hoje? Uma transição da combustão, que aí sim a gente vai ter os carros elétricos e os carros híbridos também, que a gente também tem no portfólio no Brasil. Então, é uma transição. E eu acredito que vai ter tipos de biocombustíveis, combustíveis elétricos para todo mundo. Eu acho que isso é o mais legal da mobilidade. Sim. O cliente escolher o que ele precisa em determinado momento de vida. Eu acho que é um equilíbrio. Eu vejo que há uma preocupação nessa questão ambiental, sustentável, bastante forte na Mercedes, né? Mas quando a gente permeia os conceitos de ESG, a gente entende que, na verdade, tem outras questões como sociais também. E você comentou um pouquinho, antes da gente começar aqui a gravação, sobre o Comitê de Diversidade que você, né, estruturou, tudo. Eu queria que você contasse um pouquinho mais sobre essa questão, porque você vem de um setor, né, que o estereótipo do profissional dessa área geralmente é um estereótipo bastante masculino, né? Então, eu queria entender um pouquinho sobre essa questão de diversidade, mas não só do ponto de vista do trabalhador, dos, né, colaboradores, mas também do público. Qual que é o público hoje em dia, né, que você entende aí um pouco mais focado nos automóveis, né? E como que essa diversidade tem sido promovida aí pela empresa? O Comitê de Diversidade e Inclusão, ele nasceu quando nasceu essa nova empresa, Mercedes-Benz Cars e Vans. Então, junto com a cultura organizacional, a gente falou, precisamos de um comitê para entender como que a gente vai partir daqui para frente. Algumas datas especiais, como o Dia do Orgulho, Pride, internacionalmente a gente tem isso muito forte como global. Mas a gente sabe do desafio de alguns países trabalhar esse conceito. E aqui no Brasil não é diferente, dentro das organizações também. Quando você traz, poxa, é mais difícil ver mulheres em cargos de liderança, e é verdade. Estou há 29 anos na empresa, 2 anos como estagiária, e tem reuniões que eu ainda entro e eu sou a única mulher. E isso é muito ruim, a gente precisa realmente aumentar. Então, eu tenho hoje uma equipe muito feminina na área de marketing e comunicação. Já equilibrou? Eu diria que hoje nós somos mais mulheres na equipe de marketing e comunicação do que os homens, mas esse equilíbrio é muito saudável, porque a perspectiva de um determinado assunto ela é totalmente outra, né? De acordo com a nossa crença, valores, quando você está olhando para um lado masculino ou feminino, ou até quando a gente fala, puxa, será que eu preciso ter algumas classes realmente divididas entre o feminino e o masculino? Então a gente começa a trazer essas questões, inclusive para o público. Como que esse público quer ser tratado? Então, falar do Pride, né, desse orgulho gay, que é algo que a gente já vem falando há algum tempo, estabelecer algumas datas que para a gente é importante, falar do Dia da Mulher, não só pela mulher, mas as causas que estão envolvidas nisso, e olhar o cliente dessa forma. Então, por exemplo, no Comitê de Diversidade, a gente tem um comitê multidisciplinar, então participa várias áreas. E aí quando a gente fala, puxa, vai ter uma ação social, como você colocou, dessa parte da responsabilidade social que as empresas têm que ter. Um dos projetos que a gente tem é, em maio, comemorar o Dia da Família. E Dia da Família, a gente traz todos os tipos de família, porque há 2 anos atrás a gente falava de Dia das Crianças. E aí os colaboradores começaram a falar, não, tá errado, se eu não tenho criança, eu não posso ir. Eu não tenho filho, eu quero ir no Dia da Família. E aí a gente mudou isso também dentro da organização. Leva sempre um tempo, discussão com o board, um entendimento. E a gente fez isso esse ano, em maio. E aí, toda vez que a gente se reúne, a gente tem um projeto social atrelado. Então, por exemplo, a gente recolheu toda essa parte de eletrônicos, pilhas, para uma instituição. Tivemos também um parceiro, que eram Amigos do Bem, com a parte de alimentação. Então, ter esse propósito aliado com o que a empresa está fazendo, que para ela é ótimo trazer o colaborador para a organização, mas também eu acredito que sempre tem que ter uma ponta do olhar social. A gente transformou, por exemplo, 1 ano atrás, geladeiras que não tinham mais utilidade como geladeiras em gelotecas.
Tem um professor e pedagogo que chama Gelotec. João Belmonte, ele é incrível. Então ele levou essa geladeira, na verdade a gente conseguiu com uma pessoa da organização, a gente pegou essa geladeira, levou para o pátio, as crianças ajudaram a pintar, né, a colorir ali, e toda criança que fosse para o Dia das Crianças levava um livro para doar. Então a gente também tem uma geloteca. Então essa economia circular, que também abrange o ESG e abrange responsabilidade social, são conceitos que parecem tão distantes quando a gente não tem produção, e na realidade ele pode ser colocado no circuito em várias formas de pensar. Então, quando eu falo que esse é um desafio, ele está constante na nossa cabeça e no nosso time para unir coisas que parecem tão distantes, né, para o nosso dia a dia mesmo como organização. Alessandra, te perguntando um pouco do mercado. Sim. A gente tem percebido, bom, a indústria automotiva sempre foi muito competitiva, mas agora a gente vê os mercados serem inundados por bons carros chineses que estão chegando numa escala e um preço super acessível e competitivos. O que vocês enxergam como, claro, como diferencial e como o mercado brasileiro consegue resistir esse volume crescente de importações? É importante a gente ter sempre players, e o Brasil, há alguns anos atrás, eu diria 20 anos, bombou players. Acho que hoje a gente tem mais de 20 marcas de automóveis, se não falar mais de 30. De quando para cá, Alessandra? Diria dos 10 anos, dos últimos 10 anos, a gente vê essa guerrilha mesmo, né, de tantas marcas em diversos segmentos. E aí o que eu acho importante é que o Brasil é muito grande, continental, acredito que tem espaço para todo mundo, só que a perspectiva de cada marca é muito diferente. Vamos pegar o exemplo, então, das marcas chinesas. Quando a gente corta para a marca chinesa e compara com uma marca que a gente já tem 138 anos de jornada, eu não vou falar sobre campanha de marca para a Mercedes. Talvez a minha campanha de marca ela tenha que ser trabalhada de uma outra forma. Mas as marcas chinesas vão precisar investir muito em mídia, porque eles precisam conceituar essa marca no mercado. Às vezes a gente também recebe alguns questionamentos. Bom, vocês estão investindo no quê? Eu vejo a marca chinesa em tal lugar, em tal lugar. Então, corta para o posicionamento e corta para o planejamento. Estamos em situações completamente diferentes. Eu não estou falando aqui da qualidade, se o preço é mais agressivo ou não, mas a gente acredita no nosso propósito como marca. Então, hoje nós estamos focados nesse segmento de luxo, onde a gente começa a R$300 mil para esse acesso. É um cliente que, ao longo da jornada, ele também vai migrando quando entra na marca e vai experimentando outros modelos. A gente até brinca, ele sai do esportivo ali, né, majoritariamente masculino, né? Sim, daí Eu cada diria tem que filhos. seriam 60-40. X1 SUV. Ele começa com A45, né, aquele motor envenenado, compacto, motorzinho ali na mão, né, o volante e tal. E aí ele casa, aí ele compra um sedã para estar mais confortável, ele tem filhos, ele vai para um SUV. Então, essa jornada do cliente é muito legal, porque a gente tem como oferecer isso para ele. Tem aqueles clientes que a gente fala que já nascem na família Mercedes, porque o avô já tinha um carro, ou ele é tão apaixonado que ele compra um carro clássico, anos 70, e dirige por aí. E também tem aqueles que, quando chegam num patamar, ele fala, puxa, cheguei, eu conquistei, mas o símbolo é a Mercedes que vai me agregar também status. Não dá pra gente fugir disso. E tem os brand lovers, que pode não ter Mercedes, mas eles são super advocates. Eles são os nossos advogados. Ele utiliza o collection, boné, camiseta. Tem até um caso bem divertido. O rapaz postou nas nossas redes sociais, marcando, né, o @Mercedes-Benz Brasil, que ele tinha comprado um chaveiro Mercedes. E depois de 5 anos ele postou que ele comprou o primeiro Mercedes dele. Gente, isso é surreal, não é? Isso é um tremendo case, né? Você é apaixonado. Apaixonado, porque a pessoa jogou para o universo, correu atrás, comprou o chaveiro para ficar memorizando o tempo inteiro. Até que 5 anos foi rápido. Foi rápido. Então, isso eu acho muito legal. Então, a gente tem muitas boas histórias para contar. Eu sou apaixonada pela marca, já deu para sentir, e eu acho que é uma marca que vai envolvendo a gente também, não só como marca, mas também a própria organização, para quem é muito curioso, ela oferece aí uma jornada grande para ser percorrida. Alessandra, você mencionou aço verde, vocês já utilizam de aço verde? Sim, já utilizamos. A gente fez essa divulgação. Conta para mim. Esse aço verde é a gente entrar nessa operação dos produtos e transformar algumas coisas, né? Então, o aço verde, por exemplo, se você... O aço verde é feito como? Com energia renovável, né? Tem todo um trâmite de produção que eu não vou saber o tecniquez aqui para te explicar, mas ele
assim como a gente tinha, e aí eu vou fazer um paralelo com um produto que a gente produziu aqui, do Classe A, que eram polímeros especiais. Era um plástico retrátil, onde numa colisão até uns 40, 45 km por hora, esse plástico ele voltava. Então ali era menos tempo de oficina, menos tempo de investimento em funilaria e tudo mais. O aço verde ele já entra na composição mesmo, assim como o Pedro colocou, genuinamente ali na matriz desse aço. Então é uma composição, né? Um outro ponto que eu acho interessante também falar, quando você trouxe do aço verde, por exemplo, a gente também tem um desafio na organização, se a gente vai investir, né, os tesoureiros, no CDB, no comum do mercado, por que não colocar o nosso investimento no CDB Green? Então existe também esse esforço da área financeira de abrir esse canal. Bom, os dois estando aí na mesma rentabilidade, por que não apostar, né, num CDB que vai render ou vai apoiar projetos voltados à sustentabilidade? Então, isso a gente vem implementando em toda a organização, para pensar e repensar frentes que, de alguma forma, a gente pode cada vez mais estar mais próximo da sustentabilidade. Acho que isso é algo mais real, são cases reais que já acontecem na organização. E, Alessandra, falando um pouco de marketing, de comunicação, que veículos que vocês usam? Eu assisti, não sei se era de verdade ou não, mas muito bem feito. Um rapaz entra numa Mercedes e conversa com a inteligência artificial e pergunta para ela o que você acha de uma BMW. Daí Então, é uma possibilidade da gente ampliar que está mais perto do que a gente imaginava há um tempo atrás, onde a gente falava de desenhos dos Jetsons, não precisa mais, o futuro é agora. É isso aí. Pensando nessas estratégias de marketing, né, considerando assim que é uma marca tão reconhecida, tão clássica, no sentido assim, né, que já tem tantos anos de história, como que é a adaptação da linguagem mesmo de marketing para entender esse mundo atual, né, as novas redes, os jovens? Tem essa adaptação ou não? Qual que é o... Tem essa adaptação. Para automóveis, nós temos poucas influências, porque a gente acaba recebendo muitos materiais do global. Então, é produzido fora e para o mundo todo. Nossa, Alessandra, que engessado. É um pouco engessado, mas a gente fala de uma marca que ela é global, né? Centenário. Então, a mesma comunicação que está passando aqui, está passando na China, no México e assim por diante. Essa linguagem, ela também vai adaptando. A gente vê filmes incríveis. A gente está no ar agora com um filme que chama Defining Class, que é redefinindo a classe, né, dos automóveis Mercedes, onde esse personagem ele vai trilhando algumas coisas. Ele voa, ele desce de paraquedas, então ele coloca a marca também ao extremo, né? Então fala da paixão, mas fala também dessa parte da aventura. E o mais desafiador que eu acho é trabalhar com uma marca centenária e a cada dia a gente inovar. Então, estamos presentes nas mais diversas mídias sociais. Aqui no Brasil é muito forte ainda Instagram, o Facebook, o YouTube da marca. Os pontos de contato, por exemplo, com o showroom online, onde o cliente também já começa a entrar para o universo de digitalização, que é algo que a gente até uns 10 anos atrás achou que não era possível. Você já dá um lance ali com cartão de crédito no site, isso já acontece. Então, essa modernização ela precisa acontecer e a gente vê por meio de pesquisas que o cliente está aberto a ter uma propaganda mais divertida, a ter um processo de digitalização que antes dava um pouco de medo, mas foi ficando mais confiável, essa parte do e-commerce. Então, essa tentativa de experimentar, acho que cabe a nós, né, dessa área de marketing, comunicação, olhar para o mercado e começar a experimentar coisas. E por que não? E se der errado, a gente volta uma casa e continua de novo. Mas, por enquanto, tem dado muito certo. E a gente tem esse marketing global, onde a gente vai adaptando aqui no Brasil as experiências. Os eventos, sim, temos bastante liberdade. Então, me permitam aqui um exemplo. A gente estava agora, a semana passada, no Catarina Aviation Show, uma feira que estava muito mais voltada para jatos e aeroportos, helicópteros e tudo mais.
E a gente viu que o cliente também estava lá, o cliente desse nicho de mercado. E é para lá que a gente foi, Exato. onde nós lançamos o carro mais esportivo da marca agora, que é o GT63. Então, essas conexões da experiência para o cliente no mercado de luxo. Os sistemas de segurança ativa ou passiva que já está levando nessa condução. Então, tem testes fora, onde você, por exemplo, em Stuttgart, o cliente sai, ele estaciona o carro dele, ele está no aeroporto, e aí quando ele chega no aeroporto, ele pode dar um comando e o carro já vem buscá-lo. Sai da vaga e vem recebê-lo. Exato. Nice. Genial. Então é algo surreal, porque você vai otimizar os estacionamentos. Imagina, eu vou poder colocar um carro coladinho no outro sem me preocupar se eu vou bater a porta, se eu vou sair do lado direito, eu vou pular para o lado do passageiro para poder sair do carro. E hoje eu não preciso. Com um clique, por meio de um aplicativo, ele vai dar esse comando e o carro já vai buscá-lo. E quem sabe alguns dias a gente vai estar lá, né, o carro dirigindo e você fazendo no banco de trás uma reunião, degustando alguma coisa, se preparando aqui para o podcast, quem sabe? É o futuro com classe. Exato, classe sempre, isso aí. Alessandra, muito obrigado por você ter vindo, foi um prazer enorme Prazer. receber e parabéns pelos 29 anos de casa de É Mercedes. uma jornada grande, eu super agradeço, obrigada pelo papo, que a gente possa conversar mais vezes. Com certeza. Obrigada. E vamos fazer o Obrigado. test drive. Vamos. Obrigado. Vamos, obrigada.